Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos dar continuidade à explicação do nosso conteúdo. Vamos partir hoje da página 109, tá? As Cruzadas. Vou lendo e vou explicando, ok? Desde o século V, cristãos europeus peregrinavam a centros religiosos como Jerusalém e Santiago de Compostela para pagar uma promessa, fazer um pedido como forma de penitência, peregrinar, tá? Viajar, ir a outro lugar. Aqui no Brasil a gente tem muito costume das pessoas irem, né, à Aparecida do Norte, pagar os seus votos, não é assim? As pessoas católicas costumam fazer votos e todo ano vão à Aparecida do Norte, em São Paulo, cumprir esses votos, tá? A mesma coisa as pessoas faziam no século V. Eles peregrinavam a centros religiosos, né? Para cumprir uma promessa, fazer um pedido, ou até mesmo como penitência, né? Como um castigo por algo que ele fez errado. Em 1071, os turcos de religião muçulmana conquistaram Jerusalém e proibiram os cristãos de visitar o túmulo de Jesus. Presta atenção. Os turcos de religião muçulmana conquistaram Jerusalém e proibiram aos cristãos de visitarem o túmulo de Jesus. Por quê? Os muçulmanos, cada território que eles conquistavam, eles obrigavam as pessoas a se tornarem islâmicas, aceitarem o islamismo, tá? As pessoas que não aceitavam tinham aí suas punições e muitos até morriam, tá? Por não aceitar a crença islâmica, tá? Reagindo a isso, em 1095, o Papa Urbano II convocou os cristãos para uma guerra contra os infiéis, a fim de reconquistar a Terra Santa, Jerusalém. Tinha início, assim, as Cruzadas, expedições militares que partiram da Europa entre os séculos XI e XIII, a fim de combater os muçulmanos no Oriente. As Cruzadas, elas eram o quê? Eram grupos militares que partiam contra os muçulmanos para reconquistar a Terra Prometida, para reconquistar a Terra Santa, né? Para que os cristãos pudessem voltar, né, a crer e a praticar a sua religião sem problema algum. Os participantes dessas expedições consideravam-se marcados pelo sinal da cruz e, por isso, bordavam uma cruz na roupa. Daí o nome de Cruzadas. As cruzadas, por quê? A cruz representava a crença. E essas guerras eram uma guerra santa. Era uma guerra em busca de continuar, né, a própria crença religiosa, aí, que seria o cristianismo. Então, as cruzadas recebem o nome aí por conta da cruz que era bordada na roupa, né? E por conta de estarem em busca do que eles perderam, né, para os muçulmanos. As cruzadas reuniram milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, nobres e camponeses, ricos e mendigos, civis e religiosos. Os nobres iam a cavalo e bem armados. A maioria, porém, ia a pé e sem armas. Os motivos das cruzadas foram de ordem material, social e religiosa. Primeiro, as pessoas comuns esperavam obter a salvação eterna, pois a Igreja prometia aos participantes o perdão dos pecados. Segundo, os nobres esperavam obter terras e outras riquezas orientais. Terceiro, os mercadores ambicionavam aumentar o comércio com o Oriente. Os dirigentes da Igreja, quarto, né, queriam desviar a violência praticada pela nobreza guerreira, deslocando-a para fora da Europa. Na página 110, tá? Caminhos das primeiras cruzadas. Observem o mapa. Esse mapa ele é muito interessante. Toda a parte laranja são os estados cristãos, tá? Que seguiam o cristianismo. O verde eram todos os domínios muçulmanos, tá? Aí tá o número 1zinho de azul, foi a primeira cruzada. O verde, o número 2, verde, é a segunda. O 3, a terceira cruzada. E o quarto, a quarta cruzada. Foram muitas cruzadas, tá? E eles não obtiveram sucesso em todas, não. Só em algumas.
Primeira Cruzada, 1096 a 1099, foi liderada por nobres vindos de várias partes da Europa, que conseguiram conquistar Jerusalém de volta. Essa primeira cruzada ela teve êxito, tá? Eles conseguiram reconquistar. Segunda cruzada foi liderada pelo rei da França e o imperador da região onde é hoje a Alemanha. Os líderes se desentenderam e a expedição foi facilmente derrotada. Essa segunda cruzada não deu certo. Terceira cruzada, 1189 a 1192, foi liderada pelos reis da França e da Inglaterra e pelo imperador da região onde hoje é a Alemanha. Os cruzados estabeleceram um acordo com os muçulmanos, que na época haviam reconquistado Jerusalém. O acordo permitia aos cristãos realizarem peregrinações a Jerusalém novamente. Aí se fez um acordo, tá? Na quarta cruzada, eles continuavam tentando, né? Eram várias cruzadas, vários anos de guerra, tentando reconquistar os seus direitos. Essa cruzada, a quarta cruzada, tá? Foi motivada por interesses econômicos. Aí entrou a parte financeira, e não pela fé. Os comerciantes de Veneza ajudaram as cruzadas fornecendo navios, alimentos e dinheiro. Em troca, exigiram que os cruzados atacassem uma cidade que também era cristã, Constantinopla, só porque os comerciantes dessa cidade eram seus concorrentes no comércio. E assim foi feito. Cruzadas e comércio. Ao final das cruzadas, o mundo já não era mais o mesmo. Entre as mudanças ocasionadas pelas cruzadas, podemos citar o aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente e entre várias regiões da Europa, a maior participação dos europeus no rico comércio de especiarias e artigos de luxo pelo Mediterrâneo, mar controlado anteriormente pelos muçulmanos, o enfraquecimento da nobreza guerreira, que se endividou montando as cruzadas, e, além disso, perdeu parte de seus membros e de seus trabalhadores, que também se engajaram nas expedições. Com a intensificação do comércio de curta e longa distâncias, os comerciantes europeus e suas cidades prosperaram, melhoraram economicamente. Já a nobreza guerreira, até então, o grupo mais poderoso da Europa feudal, perdeu força, parte da força que tinha, né? Conhecimento e arte. O revigoramento do comércio das cidades ocorrido a partir do século IX favoreceu mudanças na área do conhecimento e da arte. A necessidade de saber ler e calcular para praticar o comércio, o clima de maior liberdade das cidades, o estreitamento do contato entre pessoas de diferentes regiões, as pessoas passaram a se comunicar mais umas com as outras. Tudo isso proporcionou o quê? O surgimento de um novo tipo de escola, favorecendo também o avanço da ciência e a criação da universidade. Lembra quando eu falei, né, que as pessoas costumam dizer que a Idade Medieval é a Idade das Trevas, que não teve avanço, teve sim. Aí surgem o quê? As nossas universidades, né? Aí nós temos o dialogando da página 112, que eu quero que vocês façam e respondam no caderno, ok? Então prestem bastante atenção. Página 112 tem que responder as questões no caderno. A universidade. A universidade foi uma criação medieval e pode ser definida como uma associação de professores ou de alunos com a intenção de buscar conhecimento. A Universidade de Bolonha, Itália, por exemplo, foi a criação de uma associação de alunos, um grupo de alunos que montou essa universidade. Já a de Paris, na França, nasceu de uma associação de professores. A primeira se destacava na área do direito, enquanto a segunda era forte em medicina. Sabendo disso, os estudantes buscavam a que mais lhe interessasse, a que mais fosse interessante para eles. Né? A dos alunos tinha o quê? O direito. E a dos professores tinha o quê? Medicina. Então, os alunos buscavam, né, o que era melhor para eles, o que eles se engajavam, né, era melhor. A primeira universidade da Europa foi a de Bolonha. Depois foram fundadas várias outras, como a de Oxford, que existe até hoje, a de Cambridge, também, na Inglaterra, Paris e Montpellier, na França, Salamanca, na Espanha, e Coimbra, em Portugal. Né? Muitas dessas universidades existem até hoje.
Dentro dos muros da universidade medieval, permitia-se a total liberdade de pensamento e de ensino. A universidade era formada geralmente por 4 faculdades: artes, medicina, direito e teologia. Então, isso aí, olha como o ensino, né? Então a gente não pode dizer que a idade medieval estagnou, ela parou no tempo, ela não parou, né? Muitas coisas aconteceram, muitas coisas foram criadas, muitas invenções, a escola, a universidade, o buscar conhecimento, né? Isso foi se aperfeiçoando. A gente tem toda a parte do iluminismo, né? A revolução do saber, da razão, do conhecer, do criticar, né? Então, a nossa idade medieval, ela contempla uma quantidade enorme, né, de coisas boas que surgiram naquele momento que a gente utiliza até hoje. Eu vou continuar a próxima explicação no próximo vídeo, tá?